Amém. Boa noite a todos. Pegou. Som. Boa noite a todos. Agora sim. Espero que vocês estejam bem. Eu quero que você tente lembrar rapidamente sobre a primeira vez que você entrou pelas portas da nossa igreja. Talvez para você é muito recente, talvez para outros faz muito tempo, é talvez difícil lembrar de como foi aquela primeira vez, mas tente lembrar como foi aquela primeira vez. Certamente você entrou aqui sem saber exatamente como seria a sua experiência aqui com a nossa igreja. Mas provavelmente você entrou com certas expectativas de como que você esperava que a igreja seria, expectativas sobre como a igreja deveria ser, o que a igreja deveria fazer, o que a igreja deveria ensinar, cantar e oferecer. É normal a gente criar expectativas assim. É normal as pessoas criarem expectativas em relação à igreja. Muitos realmente fazem isso. Muitas pessoas têm uma visão na sua mente sobre o tipo de igreja que eles acham seria a igreja ideal, a igreja compatível com ela. Então ela procura igrejas, ela vai visitando igrejas para procurar qual igreja seria compatível com a lista de expectativas que ela já tem criado na sua mente. O problema com isso é que muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes as expectativas que as pessoas criam na sua mente para uma igreja é baseado nas preferências pessoais, nos interesses próprios que a pessoa tem. E o erro que algumas igrejas cometem é de tentar construir a igreja de acordo com as expectativas das pessoas. Talvez há pastores, talvez não, certamente tem pastores que buscam a entender quais são esses interesses, quais são essas expectativas que as pessoas têm em relação à igreja. E aí eles vão criando estratégias e vão planejando os seus cultos baseado nas expectativas daqueles homens para tentar atrair mais gente. E quando as pessoas entram, sentem, olha, que legal, alinhou certinho com aquilo que eu esperava da igreja. Aqui na nossa igreja não estamos interessados em fazer isso. Nós não estamos interessados em moldar a nossa igreja de acordo com as expectativas dos homens. O que nós estamos interessados a fazer aqui é de moldar essa igreja de acordo com as expectativas de Jesus Cristo. No final das contas, nós não estamos aqui oferecendo os cultos, servindo para agradar os homens, não. Estamos aqui fazendo tudo isso para agradar somente uma pessoa, Jesus Cristo. Esse é o nosso maior objetivo. Já faz algumas semanas que estamos numa série de mensagens, aquela série Sem Querer, né? Exatamente sobre isso. Uma série onde nós estamos analisando, enxergando algumas expectativas que Jesus tem pelas suas igrejas. Nas 7 cartas que Jesus instruiu o apóstolo João a escrever, a gente vê lá no livro de Apocalipse, para 7 igrejas daquela época, situado na Ásia Menor, que hoje em dia é conhecido como Turquia, nós vemos exatamente o que Jesus exige das suas igrejas, nós vemos o que Jesus aprova e daquilo que Ele não aprova, aquilo que Ele aprova e aquilo que Ele condena dentro da sua igreja. Hoje à noite nós vamos meditar na penúltima carta. A penúltima carta é a carta para a igreja na cidade de Filadélfia. A 6ª carta, abre comigo em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13. Apocalipse 3, versículos 7 a 13.
O apóstolo, ouvindo as palavras de Cristo, ele vai relatando, ele vai escrevendo isso. Então, as palavras de Jesus Cristo aqui, ao anjo ou ao pastor, bispo da igreja em Filadélfia, escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eu te agradeço pela tua palavra, Pai. Obrigado por ter revelado para nós a tua verdade, revelado para nós a sua vontade para essa igreja. Que ao analisar e meditar nessa carta, possamos analisar a nossa própria igreja com sinceridade, as nossas próprias vidas com sinceridade. Espírito Santo, eu peço que o Senhor esteja agindo em nossas mentes, em nossos corações. Sem o teu agir, tudo isso é em vão. Esteja conosco, possamos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz a essa igreja. Eu peço isso em nome de Jesus, amém. Como todas as cartas até agora, Jesus começa com uma descrição de quem Ele é. Ele se apresenta para essa igreja, relembrando a igreja que Ele é santo, que Ele é absolutamente puro em essência. Ele é majestosamente perfeito e correto em tudo que Ele fala e em tudo que Ele faz. Nele não há escuridão, pois a própria essência é santidade. Nele não há pecado algum, pois Ele é, além de ser santo, Ele é verdadeiro. Não há traço algum de engano ou de decepção na pessoa de Cristo. Ele somente fala e faz o que é certo, o que é verdadeiro, e não pode ser diferente. O Ryan, durante a ministração, nos lembrou que Ele é imutável, Ele é santo, e isso não pode mudar. Ele é verdadeiro, isso não pode mudar. É impossível. E nós somos infinitamente privilegiados de ter esse santo e verdadeiro Senhor como cabeça dessa igreja, como líder dessa igreja, como capitão dessa igreja. Além de ser santo e verdadeiro, Jesus também fala que Ele tem a chave de Davi. O que Ele abre, ninguém pode fechar, e o que Ele fecha, ninguém pode abrir. O que será que isso significa? O que significa essa chave que Ele tem? A chave aqui representa supremacia, representa autoridade total, poder absoluto. No Antigo Testamento, o rei Davi, o rei dos israelitas, ele teve toda a autoridade, todo o poder de abrir e fechar o reino de Israel, quando ele quisesse e para quem ele quisesse. Ele tinha essa autoridade total sobre o povo. Ele tinha a última palavra.
As decisões finais eram com o rei Davi. Ele não era obrigado a seguir a instrução de ninguém. Não era obrigado a ceder à direção ou conselho de outros homens. Ele tinha o poder de deixar o reino dele com quem ele quisesse. O rei Davi é uma sombra, é um protótipo do eterno rei que viria depois dele, Jesus Cristo. E Cristo está falando, se comparando com esse reinado, essa autoridade que o rei Davi tinha, claro, num nível muito mais elevado. Ele está dizendo: eu sou a autoridade absoluta. Eu tenho o poder e autoridade de abrir e fechar o meu reino para quem eu quiser, quando eu quiser. Quando Cristo estabelece algo, nenhum homem consegue reverter aquilo. Quando Jesus faz algo, nenhum homem pode desfazer aquilo. Este é o nosso líder dessa igreja, o Rei dos Reis, o Rei eterno, o Todo-Poderoso, que tem supremacia sobre todas as coisas. E que grande conforto, pelo menos para mim, é saber que esse homem que tem poder total, que tem autoridade para fazer o que ele quiser conosco, pornosco, no mesmo tempo é santo e verdadeiro. Eu descanso nesse fato. O meu líder, o meu Senhor, Ele é santo, Ele é verdadeiro. Então o que Ele escolhe a fazer com essa igreja, vai ser sempre bom. Estamos em boas mãos com esse líder. Olha o versículo 8. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Temos que fazer uma outra pergunta agora. O que é essa porta aberta que ele coloca diante dos cristãos dessa igreja em Filadélfia? Confesso que tem muitas opiniões que vários teólogos já apresentaram do que o que seria realmente essa porta aberta. Jesus ele não entra em detalhe, mas baseado no contexto, falando sobre a chave de Davi, eu creio firmemente que essa porta que ele coloca diante da igreja, é Jesus afirmando que aquele grupo de cristãos tinha acesso ao reino dele, que eles tinham um acesso e oportunidade de participar da cidadania do reino de Deus. Eles foram dado essa oportunidade de acessar Cristo, de acessar o amor de Cristo, a graça de Cristo, o poder de Cristo, para realmente viver uma vida abundante. Eles foram dado esse acesso para todos os recursos espirituais necessários para poder viver uma vida santa, para poder viver uma vida de obediência, para acessar força e poder para superar qualquer dificuldade e qualquer tribulação. E por meio desse acesso a Cristo, e esses recursos espirituais, essa igreja seria capacitada de colocar em prática o seu chamado, de exercer o seu papel, de ir e evangelizar, de declarar as maravilhas de Deus, de alcançar pessoas daquela cidade em Filadélfia, com as boas notícias do Evangelho. Essa porta estando aberta diante deles, era uma grande oportunidade para aquela igreja ser usado poderosamente nas mãos do Senhor, para cumprir os propósitos aqui nessa terra. E por causa da constante fidelidade dessa igreja, a porta permanecia aberta. O acesso ao reino de Deus, acesso à graça e ao amor e o poder de Cristo estava sempre ali, sempre exposto para aquela igreja. E o que eu acho importante a nossa igreja hoje reconhecer, é que essa mesma porta que Jesus colocou diante daquela igreja, é a mesma porta que Ele abre para todas as igrejas que são fiéis a Ele e a sua palavra, incluindo essa igreja aqui. Eu creio firmemente que Cristo tem aberto uma porta para nós, que essa a igreja aqui tem acesso ao amor de Cristo,
que traz propósito e significado para as nossas vidas. Você entende que nós temos acesso aos ensinamentos de Cristo, que traz tanta sabedoria e discernimento? Nós temos livre acesso ao amor de Cristo, mais uma vez, que enche os nossos corações com alegria, com satisfação. Acesso à graça do Senhor que nos ajuda em tempos de necessidade, graça que nos dá força e poder para viver uma vida santa e de obediência. Essa igreja, como aquela igreja quase 2000 anos atrás, tem o mesmo acesso para todos os recursos espirituais que Cristo oferece para nós, para que possamos cumprir o nosso chamado, de ir e fazer discípulos de todas as nações. Nós temos esse acesso, a porta está aberta para nós, mas irmãos, nós temos que aproveitar essa porta aberta, nós temos que fazer uso desse acesso que nós temos ao amor e ao poder e à graça do Senhor. Nós temos que estar constantemente buscando a face de Cristo. 14 anos atrás, Cristo abriu essa porta para essa igreja aqui. 14 anos atrás, Ele abriu a porta, Ele nos deu uma oportunidade para acessar todo o seu amor, toda a sua graça, todo o seu poder, para que possamos fazer um impacto aqui na nossa cidade. E é uma porta que o inimigo, desde o começo, está tentando fechar. Se você estar aqui, você esteve conosco desde o começo, você sabe muito bem que o inimigo tem se esforçado e trabalhado em diversas formas para tentar fechar essa porta que Cristo abriu para nós. Mas depois de todas essas tentativas, de todos esses anos, as palavras de Cristo permanecem verdadeiros até hoje. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Somente Ele tem a chave de Davi, o que Ele abre ninguém pode fechar, e o que Ele fecha ninguém pode abrir. E essa verdade tem impelido a nossa igreja aqui a prosseguir em frente e perseverar, tentando cumprir os propósitos do Senhor. Essa verdade, de que o inimigo não consegue fechar a porta que Jesus abriu para nós. Mas irmãos, isso vem junto com um alerta. Nós temos que vigiar, nós temos que continuar focado no Evangelho aqui. Nós temos que continuar a viver a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Continuar buscando a verdade somente na palavra do Senhor, concentrando no que é essencial em relação à igreja de Cristo. Porque a partir do momento que nós começamos a nos distrair com outras coisas, a partir do momento que nós começamos a abrir uma brecha para que as ideologias do mundo, as filosofias dos homens começam a infiltrar, este é o momento que a igreja começa a declinar, e preste bem atenção nisso. A porta que Jesus abre, ninguém pode fechar, mas Ele pode. Ele pode fechar a porta que Ele abre. E nós não podemos correr esse risco. Eu creio que essa porta permanece aberta para nós, porque nós temos guardado a palavra. Nós temos sido fiel ao nome de Cristo. E é isso que a gente vê na igreja de Filadélfia. Essa igreja, nessa cidade, não vivia uma situação fácil. Não estavam numa situação tranquila. A gente vê isso nesse texto. No versículo 10, nós vemos que Jesus já tinha exortado essa igreja à perseverança. Ele já tinha exortado a igreja a não abrir mão da sua fé, do compromisso que eles tiveram com Cristo. Mas por que essa exortação? Porque essa igreja tinha sofrido muito. Essa igreja tinha passado por muita dificuldade e muita perseguição. A gente viu no versículo 9 que havia um grupo de homens judeus, que eram judeus religiosos, que tinha ativamente perseguido a igreja. Era um grupo que queria ver a destruição daquela igreja.
Eles queriam fazer de tudo para forçar esse grupo de cristãos a negar o nome de Cristo. Era um grupo tão mau, tão perverso, que Jesus fala que são sinagoga de Satanás. E que eles não eram realmente judeus. Declaravam a ser judeus, mas eram mentirosos, porque as suas ações provavam que eles não seguiam o Senhor de Israel, mas seguiam o próprio Satanás. Mas olha o que Jesus diz no versículo 8 mais uma vez. Ele fala: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Mesmo com toda aquela perseguição, mesmo com toda aquela pressão para negar, para abandonar, eles permaneceram fiéis ao Senhor. Eles perseveraram, eles permaneceram obedientes ao Senhor. Que grande exemplo de resiliência. E saiba que um dia, essa igreja aqui, se o Senhor permitir que nós continuamos até o fim, nós vamos nos encontrar numa situação parecida, aonde o inimigo vai estar enviando os seus soldados para tentar nos forçar a negar o nome de Cristo. Que possamos já nos armar com essa mentalidade, de entender, olha, um dia isso vai acontecer. Então nós precisamos já permanecer firmados em Cristo agora, e desenvolver uma maturidade espiritual agora, para que quando isso aconteça, estejamos preparados para seguir o exemplo dessa igreja, de permanecer fiel em meio à dificuldade. Repare aqui comigo como Jesus descreve essa igreja em Filadélfia. Olha só, ele fala: sei que você tem pouca força. Eu sei que você tem pouca força. Provavelmente isso significa que não era uma igreja muito grande. Talvez poucos números de membros nessa igreja. Talvez poucos recursos financeiros, materiais. Provavelmente era uma igreja que não tinha membros de grande status na cidade. Provavelmente aquela igreja não tinha certos membros que tinham uma posição elevada, poder e influência na política, na cidade. Pode ser que o número deles, comparado com o número da sinagoga de Satanás, era inferior. Uma igreja pequena, humilde, de pouca força. Agora eu pergunto, se essa igreja estivesse aqui hoje, como que os cristãos olhariam para ela? Será que iriam julgar a igreja? Olhar para a simplicidade dela, a humildade, o tamanho, e chegar na conclusão que é uma igreja falida? Pensar, tem algo de errado com essa igreja. Não são grandes como as outras igrejas. Não tem um nome reconhecido como as outras igrejas. Não tem um monte de recursos, não tem aquele conforto. Não realizam eventos e conferências onde chamam pessoas de fora para pregar a palavra. Olhando de dentro ou de fora para dentro, quantos iriam achar que é uma igreja que não prospera? Não prospera, não é uma igreja bem sucedida. Coitada daquela igrejinha. Mas é muito pelo contrário. Sim, essa igreja em Filadélfia tinha pouca força, mas ao mesmo tempo uma grande fé. Pouca força, mas grande fé. Olha, irmãos, é gostoso ver todo mundo aqui hoje, quantidade de pessoas, muita gente aqui. Isso é muito bom. É legal ter irmãos da igreja que talvez tenham uma certa influência positiva na comunidade, na sociedade. Isso é bom também. É legal, é bom ter recursos financeiros. Assim a gente consegue plantar mais igrejas, investir em missões. Isso é bom. É bom
ter diversos ministérios, ter equipamento bom, ter ar-condicionado, todas essas coisas são boas. É legal realizar eventos e conferências, tudo isso é bom. Mas nada disso é prova absoluta de que essa igreja aqui é uma igreja saudável. Nenhuma dessas coisas é a forma correta de medir a saúde da nossa igreja. É possível ser uma igreja com grande força e ao mesmo tempo pouca fé. É absolutamente possível ser uma igreja com grande força e pouca fé. E existem igrejas assim. Existem igrejas assim. Nós devemos medir a saúde da nossa igreja, a prosperidade da nossa igreja, por meio da devoção e da fidelidade e a obediência e o conhecimento e a perseverança dos membros da igreja. É assim que nós medimos a saúde e a prosperidade aqui. De como que os irmãos guardam a palavra e vivem de acordo com a palavra corajosamente. Olha, alguém pode entrar nessa igreja e ver uma boa estrutura, um bom louvor, porque aquele baixista toca muito. Alguém poderia entrar e ver o tamanho e falar, olha só, as coisas certinho, organizado. Como eu falei, equipamento bom, uma escola do lado, salas para cada idade da criança. Olha quantos ministérios. Tem conferência grande ao longo do ano. E podia pensar, que igreja próspera. Mas não necessariamente é a verdade. A igreja é uma igreja próspera quando os seus membros estão vivendo vidas de fidelidade, de obediência, em comunhão constante com Cristo, que estão perseverando na verdade. E aí eu te pergunto, se você é membro dessa igreja, você tem contribuído para a saúde dessa igreja? Com uma vida correta, uma vida fiel, devoto ao Senhor? Será que você tem contribuído para a saúde dessa igreja? Jesus olhou para aquela igreja assim, aquela igreja com pouca força. Ele falou, eu conheço as suas obras. Eu vi que mesmo tendo pouca força, vocês enfrentaram muita perseguição. E por causa da sua grande fé, você não negou o meu nome. Você guardou a minha palavra. Uma igreja de pouca força, mas grande fé. E eu não sei se você notou ao ler essa carta, não teve um momento que Jesus, depois de elogiar, disse, mas uma coisa eu tenho contra você. Como a maioria das outras cartas. Não tem isso. Jesus não repreende essa igreja por ter deixado a cultura e os pecados da cultura infiltrar ela, como as outras igrejas que nós vimos. Não. Ele elogia. Porque o que vale nos olhos de Cristo não é o tamanho da igreja. Não é o poder ou influência política, não é status, não é poder aquisitivo, não são os recursos. Ele não está impressionado com essas coisas como muitos cristãos são. O que vale para Cristo é a fidelidade, é a dedicação, é a obediência à palavra dele, independentemente das dificuldades e as tribulações que a igreja passa. É isso que vale. Quando os membros da igreja estão vivendo dessa forma, a porta continua aberta para aquela igreja. E a oportunidade de ser usado por Deus poderosamente, usado pelo Rei dos Reis, é ilimitado. Olha lá em versículo 9 comigo. Jesus fala, veja o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Jesus promete vitória para essa igreja. Sim, essa igreja de pouca força. Foi dada uma promessa de vitória sobre os inimigos.
Jesus afirma para eles que de alguma forma os inimigos iriam reconhecer que eles estão errados. E que o amor de Deus repousava não neles, mas naquela igrejinha, naquele grupo de homens e mulheres fiéis. Versículo 10: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam na terra. Olha, confesso de novo, não tenho certeza do que ele está falando aqui. Não sei exatamente, não tem como saber exatamente qual provação que Jesus está falando aqui. Mas mesmo assim nós podemos extrair uma promessa geral que Cristo dá para as suas igrejas. Não é uma promessa que a igreja não vai passar por dificuldade, não vai passar por tribulações. A promessa de Cristo é que Ele derramará graça e força para que quando a igreja passe por dificuldades e tribulações e ataques do inimigo, ela possa perseverar. É uma promessa que o Senhor irá proteger a igreja, proteger os membros da igreja, mesmo durante as tribulações, para aqueles que permanecem fiéis a Jesus, fiéis à palavra de Deus, obterão graça, derramado dos céus, para dar uma força sobrenatural, para perseverar até o fim. Quero concluir olhando para o versículo 11, e ao ler esse versículo, leia como se Jesus neste momento estivesse escrevendo diretamente para você, escrevendo para você: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Meus irmãos, se você é uma pessoa que um dia reconheceu a sua necessidade de se render por completo a Jesus Cristo, você se arrependeu dos seus pecados e por meio da fé recebeu Ele como seu Senhor e Salvador na sua vida, a mensagem é essa: retenha o que você tem, lute, se esforce, se empenha todos os dias para reter aquilo que você tem, não abre mão da aliança que um dia você fez com Jesus Cristo. Não deixa ninguém, não deixa nada neste mundo impedir você de continuar correndo essa corrida para alcançar a coroa no final. A coroa da vida, a vida eterna. Se Jesus aqui está dando essa alerta, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, isso necessariamente implica que é possível você relaxar, você se acomodar, você se esfriar, se distanciar, e de repente o inimigo vem e te rouba daquilo que é mais precioso na sua vida. Retenha o que você tem. Não deixe ao longo do tempo o seu coração se esfriar, se distanciar do Senhor. Se você hoje à noite sente que a sua vida espiritual tem enfraquecido, se você sente que você está um pouco distante, o coração está um pouco endurecido, clame nessa noite ao Senhor, ao Rei dos Reis. Pede para Ele mudar o seu coração, pede para Ele restaurar aquele zelo, aquele primeiro amor, pede para Ele acender aquela chama novamente na sua vida, para que você possa se levantar novamente e continuar lutando e perseverando, retendo aquilo que você ainda tem. Se quebrante diante dEle, porque Ele promete que aqueles que são humildes, com corações contritos e quebrantados, esses receberão graça, e é uma graça que capacita o cristão a lutar, a superar, a vencer, a não deixar ninguém tomar a sua coroa. Versículo 10, para a gente encerrar, 12 e 13, desculpa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus,
e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Novamente, não tenho tempo de tentar entrar nessa última parte, tentar analisar cada uma dessas bênçãos, mas o que nós entendemos claramente é: aquele que vence receberá recompensas eternas e gloriosas, tão gloriosas que nem conseguimos imaginar. A minha oração para essa igreja é que cada filho de Deus verdadeiramente lute, se esforce para reter o que tem. Eu não sei aquilo que você está passando hoje à noite, o que você tem passado recentemente. Eu não sei das dificuldades que talvez você tenha enfrentado, a dor, as tribulações, as provações da sua fé. Não sei o quanto o inimigo tem te atacado, o quanto você sente aquela pressão que vem dele. Talvez você tenha sido perseguido também. Talvez hoje à noite você sente que tem pouca força. Pouca força. Mas acabamos de ler sobre um rei que tem a capacidade de pegar algo que tem pouca força e fazê-la vencer, fazer aquilo superar e perseverar. Ele tem o poder de fazer você levantar e te dar força para você continuar, para perseverar até o fim. Cristo exorte você hoje à noite: não desista, persevere até o fim, porque tem recompensas no final. E talvez você fala: pastor, eu não tenho nada para reter, eu não adquiri nada para que eu possa reter, eu nunca realmente me entreguei a Jesus, nunca tive um momento definitivo na minha vida em que eu falei com Ele pessoalmente, eu clamei a Ele por perdão e misericórdia, pedindo para Ele entrar na minha vida e transformar a minha vida. Nunca pedi para Ele me dar uma nova chance. O que te impede de fazer isso hoje à noite? O que é que realmente impede você de tomar essa decisão hoje à noite? Como eu falei, o nosso capitão, o nosso líder, ele está aqui hoje. Ele está com a mão estendida, Ele oferece salvação para você hoje. Ele oferece uma nova vida. Basta você pegar na mão dEle, pedindo perdão, pedindo misericórdia, pedindo para Ele salvar a sua vida. Peço que a igreja se levante, se for possível. Nós vamos ter um último louvor agora, para encerrar. Como eu falei, eu não sei exatamente o seu coração, o que você tem passado, Cristo sabe. Ele quer que você chegue diante do trono da graça neste momento e abra o seu coração, fale com Ele. O altar aqui está aberto para você vir e orar. Nós queremos orar junto com você, por você. Pode orar onde você estiver, que você possa responder, ter uma resposta ao Senhor por aquilo que você ouviu nessa noite, enquanto cantamos.